Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Aqui quem fala é o Luciano Santos. É um prazer estar com você aqui nessa tarde para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria de trazer uma reflexão para você nessa tarde, mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, a poder deixar ali o seu like, a sua curtida, porque isso é muito importante para que a gente possa estar melhorando a cada dia. A reflexão que eu gostaria de deixar para você nessa tarde é a respeito dos pais, a relação pai e filho. Ontem, dia 9 de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. É uma data importante, mas eu entendo que o Dia dos Pais não é apenas um domingo, o segundo domingo do mês de agosto a cada ano. O Dia dos Pais ele é todo dia. Todo dia nós temos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então é um dia que ele deve ser comemorado todos os dias. Deve ser visto todos os dias a importância do pai na família. E a reflexão que eu trago para você nessa tarde, ela fala a respeito disso, a respeito da relação pai e filho. Nos últimos tempos nós temos vivido situações muito adversas, nós temos vivido situações onde pais têm se levantado contra os seus filhos têm se levantado contra os pais, filhos matam pais, pais matam filhos. Você vai me dizer, mas Luciano, a Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala sobre isso, mas a Bíblia também nos fala sobre deveres, responsabilidade, né, e compromisso que nós temos diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais, porque todo pai ele também é um filho, ele já foi um filho. Então eu gostaria de trazer uma reflexão que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo, em Colossenses, na igreja de Colosso, ali, aquela igreja naquele local. Ele escreve aos pais, ali, aos filhos, aos crentes daquela região, das responsabilidades, dos deveres, de como nós devemos nos comportar. Então eu gostaria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia, né? Aqueles que têm uma Bíblia, que estão assistindo esse vídeo, que estão participando, vendo aí essa reflexão, que você possa tomar posse da sua Bíblia e faça a leitura juntamente comigo. Se você não tem, apenas ouça e fique atento, porque Deus ele quer falar ao seu coração. Em Colossenses capítulo 3, os versículos 20 e 21, o apóstolo ele diz assim: Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então Paulo aqui escreve no capítulo 3 da sua carta à igreja de Colosso uma orientação. Para que os filhos eles sejam obedientes aos seus pais. Para que os filhos eles possam obedecer os seus pais. Para que eles cumpram a determinação dos seus pais, para que eles possam prosseguir numa vida abundante. E ao mesmo tempo, Paulo também disse que os pais não devem irritar os seus filhos. A desobediência, e aí a gente fala para os filhos, a desobediência ela gera transtornos, ela gera problemas, ela gera lutas, ela gera desconforto. Desobedecer a um pai nos leva a situações difíceis, nos levam a situações constrangedoras. E a gente tem um exemplo muito claro na palavra de Deus, que é a parábola do filho pródigo. Onde esse filho ele quer ganhar o mundo e ele acaba, eu creio que por desobedecer o seu pai, e segue a sua vida, segue o seu rumo. E depois de determinado tempo ele retorna. Ele volta ali cabisbaixo, humilhado, abatido, querendo apenas ser um serviçal na casa de seu pai. Então, a obediência, ela nos leva a um nível de sabedoria aonde nós podemos buscar e fazer as coisas com cuidado, com atenção, com planejamento.
e desobedecer à voz dos nossos pais podem nos causar perdas, podem nos causar tristezas, podem nos causar angústia. Por outro lado, Paulo ele fala para os pais que não irritem os seus filhos. Porque essa relação pai e filho, se você não tiver a obediência ao seu pai, aquilo que ele te fala, aquilo que ele te instrui, aquilo que ele te orienta, e por outro lado, se os pais eles não tiverem o tato para não irritar os seus filhos, porque se você irritar o seu filho, essa irritação, essa sua postura de autoritarismo, ela pode levar o seu filho a não ouvir a sua voz, a não querer te dar atenção para aquilo que você fala, para as instruções que você está passando para ele, para aquilo que você está direcionando, colocando para ele. Então, o apóstolo Paulo fala, e agora eu falo para os pais, não irritem seus filhos, sejam compassivos, sejam parceiros, sejam amigos dos vossos filhos. Conversem sem tentar demonstrar autoridade, sem tentar demonstrar arrogância, soberba, dizendo sou eu que mando, eu sou o pai, o chefe da casa sou eu, e você tem que cumprir, tem que fazer. Busca o diálogo, porque a falta de diálogo, ela causa situações adversas. Muitas vezes a falta de diálogo ela leva para a violência. E muito o que acontece quando nós vemos essa aí, filho matou o pai matou o filho, é por causa da falta de diálogo, da falta de amizade, da falta de parceria. E é isso que Paulo ele está dizendo quando ele escreve ali aos Colossenses, né, os deveres em casa. Ele fala sobre os deveres em casa e os nossos deveres como pai, como filho, como neto, como avô, como tio, como sobrinho, é nós termos uma relação de parceria, de amizade, de amor, uma relação que possa criar laços, fortalecer a nossa união, a nossa convivência, para que isso possa gerar em nós um espírito de obediência, um espírito de passividade, um espírito de direcionamento, para que nós possamos ouvir. Não adianta chegar para o meu filho e gritar, você é isso, você é aquilo, você tem que fazer isso. Não. Porque você precisa instruir, você precisa ensinar. Você chega para uma criança que está ali colocando o dedo na tomada e você bate. Quando você virar as costas, essa criança vai voltar para aquela tomada e vai colocar o dedo ali novamente. Agora, se você começar a ensinar que ali aquela tomada ela pode gerar um machucado, ela pode trazer dor, ela pode trazer sofrimento, ela pode trazer feridas graves, até de repente irreversíveis. Se você explicar, a criança ela vai entender que aquele local ali, ela não pode mexer, ela não pode chegar, ela não pode botar ali a sua mãozinha, enfiar o seu dedinho ali naquele local. Então, essa é a relação pai e filho. É essa relação de compreender, entender e saber falar, saber conversar no momento certo. Saber explicar. Claro que existem momentos que é preciso corrigir. Sim. Devemos corrigir. Claro. A Bíblia diz que se deve corrigir. Mas vamos procurar conversar. Porque a agressão, a pancadaria, a violência, ela só gera violência. E se você espanca o seu filho hoje, quando ele é pequeno, é criança ali, você bate, ele pode crescer uma criança revoltada. Ele vai crescer. Então, nós precisamos ter essa relação de amizade. Os filhos precisam entender que precisam ouvir os seus pais. Eles precisam ser obedientes à voz dos seus pais. Porque os seus pais, eles já passaram por situações, já foram filhos, são filhos,
já cresceram, já passaram por um processo de aprendizado, onde foram instruídos ali, onde foram ensinados, já têm uma experiência de vida, e que eles não são inimigos dos filhos, eles estão ali para ensinar, para colaborar, para somar com seus filhos. Então, você, filho, escute seu pai. Obedeça seu pai. Quando ele falar com você, quando ele te chamar para conversar, sente, escute, procure dar ouvido ao que ele está passando para você, porque com certeza ele não quer o pior para você, ele quer o melhor. O pai, ele quer o melhor para o seu filho. Ele quer que seu filho cresça, ele quer que seu filho seja alguém na vida, que tenha um futuro, que conquiste algo, que tenha, que seja abençoado, que seja próspero. Então, filhos, escutem e obedeçam aos seus pais. E vós, pais, não trate tudo na base da violência, da agressividade, você é isso, você é aquilo, você não presta, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser nada, porque você só vai causar irritação no seu filho, você só vai causar raiva, só vai causar mágoa, só vai causar tristeza, desânimo. Então essa relação pai e filho, ela precisa ser uma relação estreitada, uma relação firmada e uma relação abençoada por Deus, uma relação direcionada por Deus. Por isso que Paulo ele fala aqui, eu repito novamente, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, filho, obedeça ao seu pai, porque isso agrada o coração de Deus. O filho obediente, ele agrada o coração do pai. E o Senhor se alegra quando ele olha para um filho obediente, para um filho que obedece, para um filho que escuta o seu pai. Então, seja obediente. Escute seu pai. Dê atenção para o que ele está te falando. E você, filho, seja parceiro do seu pai. Pai, não irrite seu filho. Não trate seu filho como se ele não fosse um nada. Para que ele não se desanime. Para que ele não perca o desejo, o prazer de fazer as coisas. Seja companheiro, seja parceiro do seu filho. Essa semana nós chegamos a um número absurdo de perdas no nosso país devido ao coronavírus. Chegamos a mais de 100 mil vidas. E quantos filhos hoje, ontem, no Dia dos Pais, não choraram a morte dos seus pais? Quantos pais não choraram a morte dos seus pais? Quantos netos? Quantos tios? Quantos não falaram ontem, se o meu pai estivesse aqui, se eu tivesse a oportunidade de pedir perdão, de dar um abraço no meu pai hoje? Quantos pais não falaram isso? Se eu tivesse o meu filho hoje aqui, tivesse a oportunidade de pedir perdão, de dar um abraço nele, falar com ele e dizer, filho, quanto eu te amo. Pai, quanto eu te amo. Por que eu não te ouvi? Pai, por que eu não te obedeci? Quando tiver filho, por que eu não fui mais companheiro? Por que eu não te ouvi? Por que eu procurei ser uma pessoa arrogante? Quantos? Então, meus amigos, você que me ouve nessa tarde, seja parceiro do seu filho. Filho, seja parceiro do seu pai. Vive numa vida de comunhão, vive uma vida de união. Sejam amigos uns dos outros. Porque a obediência, ela leva a conquistas. Ela leva a caminhos bons. A desobediência, ela leva para caminhos de perdição. Pais,
Não irritem vossos filhos para que eles não fiquem desanimados, para que eles não se cansem na sua caminhada, para que eles não desistam dos seus projetos, para que eles não desistam dos seus sonhos, para que eles foquem naquilo que Deus tem colocado no coração deles. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa tarde. Essa é a mensagem que eu transmito para você. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. O meu filho ele tem 21 anos, a minha filha ela tem 19. Já tive dificuldades, já tivemos, sim. Mas hoje nós procuramos levar aquilo que Deus ele tem feito, tem nos mostrado. Procuramos viver uma vida de parceria, de comunhão, de união, entendendo os limites uns dos outros. Porque não é porque somos pais que somos donos dos nossos filhos. Eles são nossos filhos, eles não são uma propriedade nossa, eles não são um bem que eu comprei, não. Eles são uma dádiva que Deus nos deu. Eles são uma bênção que Deus nos deu. E filho, o seu pai não é uma organização financeira onde você pode apenas buscar recursos, não. O seu pai é um instrumento que Deus colocou na sua vida, que Deus deu a sua vida na mão dele para que ele pudesse te instruir, para que ele pudesse cuidar de você. Então, ame o seu pai, cuide do seu pai, escute o seu pai. Pai, cuide do seu filho, ame seu filho, caminhem juntos, porque Deus irá abençoar a vida de cada um de vocês. Essa é a minha reflexão. Eu agradeço a você que parou para poder assistir o nosso vídeo. Agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, que deixou ali o seu like, que fez o seu comentário. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá. O canal Teólogo Luciano dos Santos. Você pode se inscrever. Ali nós sempre estamos buscando colocar vídeos, reflexões, para que nós possamos ser alimentados, sempre voltados à palavra de Deus, a palavra que nos abençoa, que cuida, né? Que nos transforma. Então, meu querido, entre ali, se inscreva no canal Teólogo Luciano dos Santos, ative o sininho lá das notificações, curta, né? Um sinalzinho de joinha lá, deixe seu comentário, porque isso nos incentiva a buscar a melhorar cada vez mais, a buscar a desenvolver cada vez mais os nossos vídeos, a mensagem do reino. Tem também, eu peço que você siga lá nossa página no Instagram, tá? @barbosa.luciano dos Santos, siga lá, Instagram. Tem o Facebook também, a página no Facebook é a mesma coisa, barbosa.luciano dos Santos. Segue lá, deixa seu comentário, participa, nos ajude, colabore conosco, para que a gente possa cada vez mais trazer mensagens poderosas de edificação para a sua vida. Te agradeço, muito obrigado, fique com Deus, tenha um final de tarde abençoado, tenha uma noite próspera em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a sua vida, que o Senhor lhe abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida todas as sortes de bênção das regiões celestiais e que você seja próspero. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço e fique com Deus.